Marcelo, a gente costuma, né, trazer os convidados e, inicialmente, pedir uma espécie de uma contextualização. Então, em breves palavras, eu gostaria que você falasse um pouquinho de suas origens, sua família, sua juventude, sua motivação para a política, até que você viesse a se candidatar pela primeira vez lá em 1996. Sim, meu primeiro mandato iniciou-se em 96. Eu sou da família Macedo, né? Sobrinho do ex-prefeito Jadir Macedo, né? Filho de Geraldo Macedo, Maria Terezinha Monteiro Macedo, e nasci no distrito de Mossoró, né? E ali iniciei meus trabalhos na política, junto ao lado do meu tio Jadir Macedo, que eu me espelho no Jadir Macedo, e hoje aí resolvi me candidatar a ser vereador e fui vitorioso, né? Em 96, onde eu cumpri os 4 anos do meu mandato. Mas você fala do seu tio, mas você era muito novo, você tinha 13, 15 anos quando o Jadir Macedo, seu tio, foi prefeito em Mariana, né? 1970 e poucos, de 1960, né? Mas mesmo tão novo assim, você já acompanhava? Sim, eu já acompanhava, a gente já militava, meu pai era militante na política, né? Sempre ajudando o Jadir. O Jadir já foi vereador, prefeito da cidade de Mariana, vice-prefeito, então tem uma longa história. E ali eu acompanhava, ia acompanhando junto com meu pai, e a gente tomei gosto pela coisa e resolvi me candidatar em 96, onde eu me sagrei vitorioso e estou na política até hoje, graças a Deus. Só que na eleição seguinte, você não conseguiu êxito, né? E só foi conseguir uma nova eleição em 2004, na eleição de 2004, que, por sinal, era uma eleição até mais difícil, porque havia sido reduzido o número de vereadores, né? Como é que foi isso? Como é que foi a sua transição, né? Esses 4 anos em que você ficou afastado de um cargo eletivo, né? Mas, obviamente, ainda militando. Como é que é esse intervalo e como é que é essa retomada? Essa é uma pergunta interessante. Que realmente é mais difícil você ficar fora e depois você retornar. Mas, enfim, o primeiro mandato meu foi pelo PFL. Aí já o segundo mandato foi pelo PSDB, em 2004. E nessa época eu recebi o convite, né, do prefeito, que à época era Celso Cota, e me candidatei novamente. Mas, assim, foi bem mais difícil, porque além porque antes era 15 vereadores, reduziu os vereadores para 10. Mas, enfim, a comunidade, sempre agradeço muito a comunidade de Mossoró, sempre apoiou o meu trabalho e tem apoiado em todos os meus mandatos, né? Foram 7 mandatos, sempre fui majoritário lá no distrito, e agradecer a população em geral, né, por estar aí fazendo essa história, que é uma história que a gente tem de 7 mandatos, passando aí credibilidade, respeito para as pessoas. Eu tenho pessoas que me acompanham desde o primeiro mandato até hoje. Então é a mesma questão de credibilidade, respeito do nosso trabalho, e eu fico muito feliz, né, em poder, nessa época, ter retornado, porque não é fácil você ficar fora e depois você retornar. Mas é o grupo, né, político, na época, que também me ajudaram bem, bastante, né, os companheiros que tiveram comigo em 97 e 96, a primeira eleição, me apoiaram na segunda eleição, onde nós sagramos mais uma vez vitoriosos na eleição de 2004. Marcelo, para a gente não perder a história, né, a linha histórica, até porque, né, como o vereador Marcelo, como eu disse, né, o 7º mandato, com um intervalo, poderia ter sido 8, né? Sim, estaria no 8º. Mas, assim, é um quarto de século de vivência do dia a dia da política marianense e, ao longo de 25 anos, muita coisa aconteceu, né, em Mariana, boas e com estranhas, né? Com certeza. Mas então eu queria voltar lá no seu primeiro mandato, porque foi justamente numa época em que você foi vereador no partido de situação, porque o Cássio Brigolini Neme foi eleito para o seu a segunda vez, né? Não era reeleição, mas era a segunda vez que ele ocupava, em que você chega novato na Câmara, numa Câmara com vereadores de muita experiência, como Tatão Coqueiro, como Zé Jarbas Ramos, Antônio Fernandes da Costa, né?
Alguns novos, como o Luciano Guimarães, era a primeira também, Francisco Miranda também, eu acho que era a primeira Luciano deles, Pola. e Luciano Rola e tal. Como é que é chegar, primeiro mandato, um prefeito do seu partido e, alguns anos depois, um processo de cassação, 1909, início de 99. 99, início de 99. Então, veja bem, quando eu cheguei nesse mandato, que iniciou em 97, vindo de uma eleição de 96, iniciou-se em 97. Muitos vereadores experientes, muitos que tinham lá 3, 4 mandatos, e nós fomos, né, dando sustentabilidade ao governo de Cássio, dando governabilidade. Nós éramos 6 vereadores da base de governo, de situação. Mas chegou a determinados momentos que não tinha como mais a gente dar essa sustentação, não tinha como. E eu, né, como do governo fazendo parte, eu cheguei a conversar até com os companheiros e falar assim, olha, eu não vou acompanhar mais, não vou ficar, porque não está tendo jeito, não tem como a gente defender mais. Então, a gente estava tão escancarado que não tinha como defender. Então, onde houve uma comissão processante, votei favorável, eu e Luciano Rola votamos favorável, à época, até agradeço o Luciano pelo companheirismo naquele momento, não recriminando os outros que não votaram contra, de forma alguma, mas era nosso posicionamento, tanto meu quanto de Luciano, nós temos que apurar o que está acontecendo, que era denúncia em cima de denúncia, questão de merenda escolar, então era uma série de obras. Então era uma série de coisas, e eu não iria comungar com aquilo. Eu não fui eleito para ficar lá defendendo essas coisas de forma alguma. Então, nessa época, vamos entrar com a comissão processante. Entrou a comissão processante, nós votamos para apurar, né? E houve a apuração, foi até um processo muito longo no dia da reunião para definir se ia cassar ou não. Foi uma reunião que durou aproximadamente 44 ou 45 horas, se não me falha a memória. E ali ouvimos aquelas denúncias, tudo comprovado, e houve o momento da cassação. Quando foi, o presidente começou a colher os votos, né, vamos dizer assim, e ali houve 13 votos para cassação. Quer dizer, nós éramos 2, teve mais 2 da situação que votaram, só 2 que não votaram, que também não questiona o voto do colega, porque não votou, ele tem um motivo para não ter votado, e a questão, né, de cada um. Mas essa é a história que houve, e eu não comungaria com a situação que estava ocorrendo na cidade de Mariana, sabendo que, principalmente, a questão de merenda escolar. Que as pessoas, né, nos questionavam, falavam, mas o menino está indo para a escola comendo água com fubá, tem água com fubá. Isso é mais ou menos o que corria na época. Então, diante da situação, aquilo não... a gente que sempre pautou pela honestidade, pelo zelo da coisa pública, vamos dizer assim, né? Eu não poderia aceitar de forma alguma o que estava acontecendo naquele momento em Mariana. E nós salvamos Mariana.